Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero contar outro testemunho. Nossa, a Dalila é cheia de testemunhos, sim. Glória a Deus por isso, porque eu acredito que é o Senhor permitindo com que isso, Daphne, parabéns. Coisas aconteçam para que o nome dele seja glorificado através de nós. A Daphne tá aqui do meu lado, vem cá falar oi pro pessoal, Daphne. Ela é o meu milagre e ela participou com a gente desse processo que a gente viveu e ela vai ficar aqui pertinho. E parece que a mamãe esqueceu a falar. E então, eu já tô sentando de frente aqui propositalmente, porque se tem uma marca que me alegra muito é essa aqui, ó. Conseguem ver? E ela também faz parte de todo esse processo que eu vou falar. Eu lembro que no dia. Eu vou contar desde o início para vocês entenderem o processo que Deus fez. No ano de, tudo aconteceu, tudo iniciou no ano de 2019, no mês de dezembro. Eu lembro que 2019 foi um ano que marcou muito a minha vida. Aconteceram diversas coisas, né, naquele ano. E em termos do meu casamento, 2019 foi o pior ano do meu casamento. Eu e o Matheus brigava tanto, 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 mais tanto. E aí o meu irmão de criação, eu falo que foi o Senhor que presenteou a minha vida com a vida dele, né, o Paulo. E ele foi passar uns dias das férias dele na minha casa. E era recente que nós tínhamos mudado para o bairro Satélite Andradina, em Ituiutaba. E eu me recordo de que no sábado do dia 21 de dezembro, eu e o Matheus brigavam muito. Assim, batia muita boca, brigava, gritavam um com o outro. Meu irmão tava dormindo, ele acordou apavorado com aquele barulho. E aí, ele só ficou observando a gente discutir. Aí no outro dia, no domingo, do dia 22 de dezembro, ela acordou no domingo de manhã, abaixou o óculos assim, lembro direitinho. Ele abaixou o óculos com uma mão, limpou o olho com a outra, olhou pro Matheus. Ele falou assim: Matheus, ontem, aquela hora que você e a Dalila brigava, eu tive uma visão com a frente do seu carro destruída. Aí o Matheus falou assim: nossa, Paulo, mesmo, se você teve essa visão, o acidente foi muito grave. Porque para dar uma perda igual você tá falando, tem que ser algo muito grande. Mas eu recebi em nome de Jesus o que você está falando. Eu lembro que eu estava mexendo no celular e vi que ia ter uma missionária Mirim lá em Teutaba. Ela se chama Vitória. E aí eu lembro que ela ia na igreja Assembleia de Deus Madureira, do pastor Luiz, lá no bairro acho que é Marta Helena que fala, lá em Teutaba. E aí eu peguei e falei assim: Paulo, vai ter essa missionária aqui, eu gosto muito da forma dela pregar. Deus usa ela de uma tal forma, vou chamar o Matheus pra gente ir. E aí o Matheus se convenceu de ir, e aí nós fomos. E aí eu lembro que no meio do culto, Deus usou o Paulo para me abraçar e falar assim: Dalila, Deus manda te falar que tá te dando um abraço de pai, a qual você não ganha muitos anos e que ele tá te dando um grande livramento de morte. Eu falei: amém, Paulo, eu recebi em nome de Jesus o que você tá falando. E aí o Antônio, bem pequenininho, o Antônio tinha acabado de fazer 3 anos. Eu lembro que ele chorava, falava que tava com fome. Eu falei: Matheus, vai num barzinho aí perto pra ver se tem alguma coisa pra esse menino comer, porque como que nós vamos assistir um culto, o Antônio falando que tá com fome, tá com fome. Aí o Matheus se estressou e acabou que foi embora, saiu do culto e foi embora. E aí ficou Deus, o Paulo e a Daphne lá com a gente. E aí o Antônio foi com o Matheus. E eu peguei e fui e falei assim: Senhor, se o senhor ainda tem algo comigo com o Matheus juntos, o senhor vai trazer ele aqui antes desse culto acabar. Porque eu tô cansada desse casamento, cansada mesmo. E se o senhor também nem quiser trazer ele aqui, o senhor quem sabe. Porque eu não tô afim desse casamento mais não. E eu lembro que a Vitória pregando lá, ô menina usada de Deus mesmo. E aí ela me falou assim: tem alguém aqui que quer reconciliar com Cristo? Renovar a sua aliança com Ele? Aí eu lembro que eu fui a primeira a levantar minha mão e tipo, eu quero. E eu fui lá na frente e ajoelhei e ela orando lá. E aí eu lembro de que, de repente, veio uma pessoa e me abraçou, mas me abraçou tão forte. E eu de joelhos com o rosto pro chão, né? Então eu não via quem me abraçava. E chorava, chorava, chorava. E aí, de repente, eu olhei. Aí eu fui. A Vitória terminou a oração, eu fui me levantar. Na hora que eu olhei assim, era o Matheus do meu lado, me abraçando. E aí ele fala assim que o culto. Ele foi, né? Aí na hora que ele voltou, o culto ainda não tinha terminado. Só que aí essa missionária foi e falou assim: tem alguém aqui nessa noite que queira aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Eu vou falar só mais uma vez. Tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus? Aí o Matheus falou assim, que ele estava dentro do carro lá fora, e era como se as pernas dele queimassem. E que ele falou assim: não, eu preciso ir lá, eu preciso ir lá. E aí ele fala que naquela hora que ele saiu do carro para poder ir, ele me viu de joelhos, orando, e foi a hora que ele também se dobrou os joelhos dele e me abraçou. E aí a hora que eu vi que era ele, eu falei: ô Jesus, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E isso foi no dia 22 de dezembro. E aí no dia 31 de dezembro, já estava combinado de nós virmos para Guriatã para passar o ano novo aqui em Guriatã. Só que antes, desde criança, o meu costume é passar o Natal com a minha família e o ano novo na igreja. Só que naquele ano de 2019 eu não passei o ano novo na igreja. Eu só passei na igreja para poder dar um abraço nos meus familiares, né? Os meus pais. Meu pai estava lá, meus avós, o meu tio, que é pastor da igreja lá. E aí ele estava lá.
Então, eu passei por lá para poder cumprimentar eles para virmos para Guriatã. E aí, passamos o ano novo aqui em Guriatã e tudo bem. Eu lembro que na hora que nós estávamos indo embora, nós passamos pelo nome que está escrito Guriatã, bem na entrada do Guriatã, está escrito Guriatã. E eu lembro direitinho, falando aqui com vocês, é a memória que eu tenho desse acidente. Eu lembro que eu falei assim, nossa, Matheus, eu tô com tanto sono. Aí o Matheus falou assim, então dorme. Aí a Daphne falou assim, mamãe, eu também estou com sono, deixa eu deitar no colo da senhora. Aí eu falei assim, deixa. E a Daphne tem uma coisa que ela sempre me falou, que... Você lembra de me falar? Que quando eu acordei, o carro foi batendo e a Vem Bíblia, cá. em vez dela mexer, Não, vai lá, conta pra ele. e as duas Bíblias mexer Porque a nossa Bíblia tava no painel do carro. Aí, em vez das duas Bíblias mexer assim, cair tudo lá no chão do carro, a Bíblia ficou paradinha, bem, tipo, que não aconteceu nada, paradinha assim, ó. Isso, e o que mais que você falou? Que eu vi, tipo, uma mão, assim, ó, segurando as Bíblias. E aí ela falou assim que viu essa mão e que era Jesus que tinha nos guardado. E eu não duvido nada de que realmente foi ele. Não tem outra explicação, né? Senão Jesus. Obrigada, viu? Não tem outra explicação. Realmente foi Jesus quem nos guardou. E eu recordo de que o Paulo fala assim que Deus usou ele para falar com a gente, levou ele no acidente para mostrar que realmente era Deus usando ele para nos falar. Porque ele foi prova viva daquilo que Deus nos alertou e Deus permitiu acontecer, sabe? Eu lembro que muita gente falou que o Mateus estava bêbado. Não, nós estávamos imprudentes também, do mesmo jeito que o senhor que bateu em nós estava imprudente, porque ele estava alcoolizado, nós também estávamos, porque nós estávamos sem cinto, o Mateus não tinha habilitação, estávamos com uma pessoa a mais no carro, as cadeirinhas estavam no carro, mas dentro do porta-malas, então de nada adiantou, né? Porque a gente estava com uma pessoa a mais. O Mateus não estava alcoolizado, fizeram teste de bafômetro nele, e o negócio é que tinha um monte de barrigudinha dentro do carro. Mas naquele ano de 2020, era a festa de encontro da minha família. E o tema era a festa junina. E aquelas garrafinhas eu ia fazer de lembrancinha, né? Ia customizar elas para ser a lembrancinha das mesas. Eu acho que as pessoas acham que o Matheus estava alcoolizado, mas não era. Era só as garrafinhas que estavam ali para lembrancinha que nós íamos fazer. Entendeu? Tava todo mundo errado. Tanto o cara que bateu em nós, quanto nós que batemos nele. Mas o negócio é que nós estávamos com pessoas a mais, sem cinto. E o senhor que bateu em nós estava alcoolizado.